Quem assistiu o último vídeo viu que eu trouxe um tema que as pessoas estavam pedindo há bastante tempo, que eram histórias, relatos de vigilantes noturnos. Bem interessante, bem legal. Acho que é uma profissão que inevitavelmente alguma experiência esquisita a pessoa vai ter em algum momento. Tô devendo outros temas aqui para vocês. Por exemplo, pessoas que trabalham na área de saúde. Isso vai ser bem interessante porque eu vou linkar com algumas lendas muito conhecidas no Brasil. Tô trabalhando nesse vídeo aí para vocês. Também tô devendo aí de fazendas, sítios isolados e de estradas esquecidas e perdidas aí pelo nosso Brasil que são assombradas. Tô trabalhando em todos esses temas aí, pegando relatos aí que eu ao longo da minha vida fui escutando e guardando ali. Relatos de vocês podem mandar aí para mim. Tô devendo fazer mais vídeos de relatos dos inscritos aqui, porque tá corrido e eu não gosto de só ler o relato. Eu venho aqui e trago o relato para vocês como se eu estivesse contando para amigos. Aliás, é o que nós somos aqui. Então logo eu vou dar um gás. É só o canal crescer mais um pouquinho. Eu tenho um pouco mais de tempo, eu vou trabalhar nesses roteiros, nesses e-mails todos que vocês estão me enviando e eu vou trabalhar para trazer relatos incríveis, melhor forma para vocês aqui, os relatos de vocês. Além disso tudo que eu estou trabalhando aqui no canal, uma coisa que eu vou voltar logo é trazer algumas coisas estranhas que foram noticiadas. Que eu já fiz isso no passado, principalmente com casos ufológicos. E aí aconteceu que separando essas notícias estranhas, olhando os meus vídeos antigos, pesquisando as minhas anotações, eu encontrei alguns relatos bem interessantes que são relatos de uma profissão que também é tão complexa, incrível como ser vigilante noturno. Talvez seja até mais sinistra, porque é uma coisa que é o tempo todo e vocês vão entender que é ser caseiro. Acho que eu nunca trouxe um vídeo focado em caseiros, tá? Pessoas que são caseiras. E logo esse segmento, esse tema vai ter uma continuação, porque daí eu vou trazer reportagens aonde caseiros se deram mal assim ou passaram por algum cagaço. Tudo leva a crer aí que poderia ser sobrenatural. Então é um vídeo que começa aqui hoje, esse temazinho de caseiros. Eu acho que eu vou deixar na playlist aqui junto com fazendas e sítios. E logo eu trago esse de reportagens para vocês. E depois eu vou trazer das outras reportagens também, que são os acontecimentos mais misteriosos aí do Brasil. Eu vou começar com um relato para vocês, que é um relato pequenininho, mas muito maluco, incrível, para vocês já irem lá nos comentários e já falarem: puta que pariu, Rogério, como assim? O primeiro relato de uma pessoa que era caseira de um sítio barra fazenda que eu escutei na minha infância foi o relato mais absurdo que vocês possam imaginar. Mais absurdo, absurdo. E assim, eu não sei até hoje se aquele homem tava me zoando ou se ele tava falando sério, mas eu acredito que ele tava falando sério e as pessoas que estavam comigo lá, tava meu pai, mais uns colegas de trabalho lá, eles fizeram uma cara meio assim, tipo, não acreditaram, mas também não deixaram de acreditar e ficou essa história meio maluca. Certa vez, estava de férias escolares, e aí, numa das poucas, eu não acompanhava tanto meu pai em viagens, era só quando estava de férias mesmo. E meu pai também não era, tipo, o principal motorista lá da fazenda, né? Ele trabalhava na fazenda, acho que o foco principal do meu pai lá era a lavoura, os animais, a rotina, não era tanto viajar. Ele tinha que viajar quando o motorista barra caminhoneiro não podia ir ou já estava em outra viagem. Aí quem ia era meu pai. Meu pai quem podia fazer esse trajeto por questão de habilitação e tudo mais. E aí fui numa dessas viagens com meu pai, levar porco, sei lá para onde. Estávamos numa fazenda aleatória que eu não lembro até hoje. E aí nem meu pai vai lembrar, porque era no fim do mundo lá de Itapeva. E aí meu pai deixando os porcos lá, deixando as coisas que tinham para deixar. E eu, meu pai, mais um colega de trabalho dele lá, enfim. E o povo da fazenda ali, a pessoa que trabalhava na fazenda, indo para lá, indo para cá, vindo e indo. Até que o caseiro ali da fazenda parou para oferecer café para todo mundo que estava ali. E eu, moleque, não podia estar no meio da galera que estava trabalhando lá. E aí o senhor começou a conversar com um outro homem que trabalhava ali na fazenda. E os dois estavam num papo meio maluco. E eu lembro com toda a certeza do mundo, sabe? Eu tava num valezão assim, sabe? Era um lugar assim, em Itapeva, que o lugar onde descarregava os porcos ali era tipo um bagulho de boi assim. E era um vale, né? A gente tava numa descidona, ia mais lá para baixo e depois subia assim, virava quase uma montanha assim. O sítio ficava no meio desse platô assim, entre esse
morro pra cá, morro pra lá, sei lá qual que é o termo correto da formação ali. E eu sentado ali, esperando lá, meu pai, o colega dele lá trabalhando, e o pessoal do sítio também trabalhando. E o senhor olhou pro outro rapaz que também trabalhava naquela fazenda, começaram a falar. E aí o rapaz falou pra ele, né, seu fulano, e aí, não tem acontecido mais nada de estranho aqui? Como é que estão as coisas aí? Daí ele falou, rapaz, isso aqui é terra de coisa estranha, não tem muito o que fazer, né? Às vezes a gente está acostumado a ver uma coisa ou outra, mas aquela história da bruxa lá, aquilo lá, nem falo mais, vocês ficam caçoando de mim, ficam tirando sarro e tal, mas eu juro pra vocês que eu vi aquela coisa lá. Ele falou, não, a gente acredita que tem coisa no mato, né? O rapaz falou pra ele ali, a gente acredita que tem coisa no mato. Também eu acho que assombração é um negócio que deve existir, sei lá. Mas isso que o senhor falou foi muito maluco, muito mirabolante, não sei nem como falar pro senhor, né? E eu prestando atenção, né? Eu, molequinho ali de 8, 9 anos, prestando atenção. Então, mas o que que podia ser? O que que podia ser? Fala pra mim. Aí encostou um outro rapaz do lado deles. E aí ele falou, conta pra ele aqui e conta de novo pra você ver. Aí ele contou, né, pro outro rapaz. Eu tava na minha casa, aquela ali, né, que é uma casa que ficava bem próxima, assim, da, dessa área onde tava descarregando as coisas ali, oficina, curral, sei lá o quê. E ele falou, a minha casa é aquela. E eu saí de noite, pá, fumar meu cachimbo ali e tal, pra ver também como que tava a noite. E eu tava ali e passou uma mulher voando daquela parte do morro para aquela parte do morro. Passou voando a mulher, em cima de um cabo assim. Aí os caras não se aguentaram, né? Tipo, o que já tava, já conhecia a história, o outro assim olhou pra ele assim: ah, bruxa voando numa vassoura, seu fulano. Não, não era uma vassoura, era um gaio, um negócio assim e tal. Mas eu juro pra vocês que eu vi. Eu juro, eu juro. E eu, moleque de 8, 9 anos, nunca esqueci dessa história, nunca esqueci. Próximo relato para contar para vocês. Esse aqui, talvez ele seja o mais sinistro, o mais estranho. Eu tinha um colega que ele tinha, não sei se era o tio ou o padrinho dele que morava num sítio na região lá também lá da onde eu fui criado lá de Itapeva. E aí, certa vez eu tava na casa desse colega, não lembro se esse dia eu tava para jogar videogame ou ver coisa de música, porque ele tinha banda e eu gostava bastante das coisas assim também, tudo que ele mostrava lá. E tava a galerinha lá, tava eu, mais uns 3, 4 amigos, e esse meu colega, e o padrinho dele chegou com o pai dele lá do sítio. E aí vai toda a molecada ajudar a descarregar as coisas que estavam lá na picape que ele trouxe lá, as coisas do sítio, sabe? Trouxe um monte de coisa lá. E a gente lá, o pai dele chamou, foi todo mundo ajudar. O padrinho, conforme a gente foi descarregando e arrumando as coisas ali, decidiu, acho que viu aquele monte de moleque, decidiu do nada contar também uma passagem ali, um relato bem esquisito, um negócio bem estranho pelo qual ele tinha passado. Ele virou para nós ali, pros moleques que estavam ali, pro o pai do meu amigo e falou: pô, te contar o que aconteceu lá esses tempos atrás, lá na fazenda, você nem acredita? Aí fala aí, né? O pessoal deu corda pra ele e ele começou a contar. De um tempo pra cá, de vez em quando eu via um moleque acompanhando algumas pessoas lá da fazenda, assim. E como muita gente vai lá, né? Vai pra pescar, vai pra buscar as coisas, que era uma fazenda que produzia e vendia verdura, vendia fruta, essas coisas assim. Então as pessoas iam lá comprar algumas coisas. E ele falando, então, como vai muita gente de fora lá, não entendi direito o que era aquele moleque que estava aparecendo lá de vez em quando. De dia, tá tudo bem, vi 2, 3 vezes esse moleque seguindo o pessoal lá. Tanto gente conhecida como gente desconhecida. Só que esses dias atrás, sábado à tarde, que já não tem mais ninguém trabalhando lá, enfim, já quase anoitecendo, quase finzinho de tarde, tava eu fazendo lá a minha rondinha lá, olhando para ver se estava tudo bem. Vi um dos donos da fazenda lá, fui conversar com ele. E aí ele estava um pouco longe de mim e ele passou por trás de uma casa lá e eu fui de encontro com ele. E um pouquinho antes de chegar próximo dele, eu vi o moleque de novo acompanhando ele. E aí nada a ver aquele moleque tá lá acompanhando ele num sábado à tarde. Aí na minha cabeça, naquele primeiro momento, achei que pudesse ser parente dele
E já era a quinta, sexta vez que eu tava vendo aquele moleque da idade deles aqui, lá perdido lá no sítio. Eu falei que é hora de perguntar quem que é esse moleque que tá andando pra cá e pra lá, né? Se é parente dele mesmo que tá com ele. Quando eu cheguei do lado do seu Antônio pra perguntar pra ele, falei, seu Antônio, tudo bem? Ele, tudo bem. O senhor, como é que o senhor tá? Tô bem, como estão as coisas aí? Tá legal. Aí eu fui perguntar pro seu Antônio, antes do seu Antônio me responder, você tá sentindo esse frio, essa sensação ruim? Aí o padrinho do meu amigo falou, não, pra mim tá tudo normal. Ah, tô com uma sensação ruim desde que eu vim ali de trás. Ainda pra ajudar, juro que escutei gente andando perto de mim. Não tem ninguém aqui hoje não, né? Não, não tem, a não ser esse moleque que eu vi ali acompanhando o senhor. Ele falou, moleque? É, moleque. Não, não tô com criança nenhuma aqui. Juro pro senhor que eu vi um moleque seguindo o senhor dali até aqui, aí o senhor passou por trás da casa e a gente se encontrou aqui. Mas agora eu tô vendo que não tem moleque nenhum com o senhor aqui. Um olhou pro outro e falou, não, não tem criança nenhuma comigo não. Aí ele falou, já é a sexta, sétima vez que eu vejo esse moleque passeando por aqui. Tá sempre seguindo alguém, ou tá seguindo do pessoal que trabalha aí, ou do pessoal que vem buscar as coisas aí. E eu não tinha entendido ainda quem que era esse moleque, e não tinha liberdade de perguntar para as outras pessoas se o moleque era filho de algum cliente ou filho de alguém que trabalhava aqui. Até achei que era parente do senhor, aí ficou aquela sensação zoada ali, sabe, entre eles ali. E aí o seu Antônio falou, não, não tem nada comigo não, deixa isso quieto e segue a vida. E o padrinho do, do meu amigo passou por essa experiência. Depois nunca mais tive contato com eles, não sei, né, faz muitos anos, mas a história é essa. Olá, meu nome é Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Rapidinho para lembrar vocês de se inscreverem, de curtirem, comentarem, deixe lá nos comentários lá se você tem alguma situação sinistra que já aconteceu com você ou com a sua família, se tem algum tema que você quer que eu explore aqui no Sem Tempo. Tem muita coisa legal vindo por aí, conforme eu comentei com vocês, estou trabalhando em conteúdos diferentes. Esse domingo já tem um conteúdo diferente para vocês aí que vocês vão gostar bastante. E é isso, me ajudem a fazer esse canal crescer e melhorar. Hypem esse vídeo, hypar ajuda muito, 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 muito o canal, porque o YouTube entende que é um vídeo legal para compartilhar com mais pessoas que não receberiam esse vídeo assim. E considere ser um membro aqui do Sem Tempo, só um cafezinho por mês ali, ou um lanche, são duas opções de plano. Você me ajuda muito com esse apoio extra, tem acesso a conteúdo exclusivo e também tem acesso a um grupo secreto. Próximo relato que eu vou contar para vocês. A minha casa lá em Indaiatuba muitos anos atrás, 14 anos atrás, algo assim. E aí eu era um ferrado, tava morando em Curtiço, a vida tava difícil, nem poderia me mudar, teria que esperar uma semana para me mudar, mas a vida tava muito difícil. Eu peguei a chave da minha casa, era na sexta-feira à tarde, fui com meu pai num evento meio maluco lá, prefeito da cidade distribuindo a chave pra galera lá. Eu nem queria ver evento nenhum, só queria pegar a chave da minha casa. Aí peguei a chave da casa. Aí no sábado tinha gente trabalhando lá, então não dava pra meter o louco. No domingo de manhã, eu acho, ou foi no sábado à tarde, à noite mesmo, eu peguei as minhas coisas, coloquei no carro do meu pai e me mudei pra minha casa lá, sem estar autorizado a se mudar. Eu falei, se eu estiver morando aí, vamos fazer o quê, né? Não tenho o que fazer, eu fui pra minha casinha lá. E o primeiro da rua a se mudar, era aquelas casinhas todas iguais, assim, sabe? Enfim. Comentando tudo isso com vocês para vocês entenderem. E aí, logo na sequência, a próxima pessoa que se mudou foi o vizinho do meu lado esquerdo ou direito, alguma coisa assim. E aí foi logo ele que se mudou, e depois, aí o vizinho do outro lado ele passou a frequentar, eu já conhecia ele, e daí na sequência os outros vizinhos da frente, de outra casa, também começaram a se mudar. Eu tinha um vizinho que morava do meu lado direito, eu acho mesmo. E aí a gente ficou amigo, porque no começo ali da história da rua só morava eu, ele ali, e o resto das outras 20 casas da rua estavam vazias aí. Então a gente acabava se vendo ali, conversando, e aí meu pai me visitava de vez em quando e o pai dele ali também, o pessoal da família dele visitava ele também. E o pai dele era caseiro numa fazenda lá no Paraná.
Até hoje, um dia lá, que ele tava fazendo um churrasco lá na quintal da casa dele. Era uma época que minha casa não tinha muro. E a casa dele também não tinha muro, sabe? A gente tinha 45 dias para fazer muro e calçada. E aí, ele praticamente tava fazendo um churrasco na minha casa, né? Tava tudo aberto, era o quintal dele, mas tava junto com o meu. E eu cheguei do trabalho, ele me chamou lá para comer uma carninha lá com ele lá, e eu fui, né? Ferrado, não tinha grana para nada, só para pagar a casa mesmo lá. Fui lá comer com ele, aproveitar que tinha um churrasco na faixa. E aí sentei lá, comecei a conversar com ele, aí tava a noiva dele na época, que depois ele se casou, tava os familiares dele, tava o pai dele, que era caseiro lá no Paraná, lá também junto. E aí, de algum momento, entramos nesse papo de história maluca. E foi quando o pai dele contou as histórias da fazenda onde ele morava, lá onde ele trabalhava. E aí, todo mundo ali era da roça, todo mundo essa cultura assim de saber falar das coisas do campo e tal. Eu tinha contado já das experiências do meu pai e ele começou a falar ali. Ele falou que logo que ele virou caseiro nessa fazenda, ele teve um problema e ele ainda estava morando sozinho. Ele não tinha se estabelecido, então a esposa ainda estava morando na cidade, né? A mãe do meu vizinho ainda estava morando com outro filho na cidade, enfim. E ele foi lá se virar, se entender para ver se dava certo morando sozinho nessa fazenda. E aí, o que acontecia? Alguns dias aleatórios, de madrugada, só ele, no meio do nada, do nada, do nada, a estradazinha mais perto, assim, que levava para outro lugar era 800 metros da casa dele, uma estrada de terra, assim, dava quase 1 quilômetro, ele enxergava de longe, assim, que entrava na fazenda, já tinha a casa dele e depois tinha a casa sede. Casa sede não ficava ninguém, só o pessoal trabalhava só durante o dia, e à noite ninguém, 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 ninguém. O vizinho mais perto dele ali era quilômetros, era tipo 10, 15 minutos de carro. Era lavoura, 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 assim, e a estrada passando. E chegava 2 e pouco da madrugada, começava a escutar gente. Aí ele falava, era 2h17, 2h20 da madrugada, escutava a gente conversando, escutava às vezes assobio, e às vezes o cachorro latia, às vezes o cachorro não latia, e escutava, escutava. E aí ele saía para fora da casa para olhar, às vezes ficava de canto, olhando para cá, olhando para lá. E quando ele saía para olhar, ou quando ele ia tentar entender o que estava acontecendo, o barulho parava. Uma vez ou outra o negócio ficava mais sinistro, e daí era exatamente nesse momento que eu falei para vocês aí que às vezes o cachorro latia. Ele falava que ele acordava com os 2 cachorrinhos que ele tinha lá, bravo, 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 latindo na porta da casa assim, muito bravo, muito bravo. E aí ele ia tentar olhar, sentia às vezes um calafrio, sentia uma sensação ruim, olhava pela fresta da janela, ia para um lado, ia para o outro e não via ninguém. E geralmente, quando os cachorros latiam bravo assim, no outro dia ele olhar na frente da casa, tinha pegadas. E, detalhe, pegadas de alguém andando descalço. Sabe? Ele não... Dava para ver certinho o pé de uma pessoa que se aproximava da casa e nada. E ele olhava quando o cachorro tava latindo. E assim, ele olhava para tudo quanto era lado e não via ninguém. E o cachorro tava latindo para alguém e não tinha ninguém ali no campo de visão dele. E aí a experiência mais tensa que ele teve, que daí foi o ponto que ele precisou avisar os outros ali da fazenda, é que num determinado lá época do ano, final de ano, segundo ele lá, ele começou a e deitar, não tinha aquele tropé de gente, não tinha gente conversando, assobiando, mas ele escutava um assobio bem estridente vindo da porteira da fazenda. Assim. Ele dava 2 e pouco da manhã, vinha um assobio assim, assim, sinistro, sabe? Aquele assobio esticado, agudo, que vem com o vento assim, e entrava dentro da casa e não tinha como não acordar, e acordava já no gelo, sabe? Acordava assim mal, mal, mal mesmo. Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro e não tinha ninguém, não tinha nada. E aí passou umas 3 noites seguidas assim, até que ele foi lá e falou para um dos responsáveis ali da fazenda, um dos funcionários ali que era braço direito do dono da fazenda, falou: Ó, tá ficando difícil de dormir aqui, sempre teve tropé, sempre teve um barulho ou outro mais estranho, mas agora tem um negócio que tá meio atormentando mesmo. Será que vocês já ouviram falar de alguma história? Alguém poderia ver aí pra mim? Aí o rapaz falou: não,
você tá falando que tá acontecendo, às vezes é alguém, né? Às vezes é alguém querendo prejudicar, fazer o mal, enfim, querendo que o senhor fique com medo e saia daqui para depois vir para cá fazer marvadeza, roubar, mexer. Que o senhor aqui ninguém vem, né? Vamos botar alguém aí com o senhor aí uns dias aí. Beleza. Aí mandaram um outro rapaz que morava lá, que trabalhava lá, e ficar com ele lá uma semana para tentar entender. E aí esse rapaz foi lá, dormiu o primeiro dia, dormiu o segundo dia, nada. No terceiro dia, os dois acordaram com um assobio agudo. Mas agudo, agudo, assim, sabe? Vindo, sabe? De tipo, vindo forte, assim, da porteira. E aí assobiava uma, passava um tempo, assobiava a segunda, e aí já vinha a terceira. Na terceira era o momento que os cachorros corriam, segundo eles, os cachorros se escondiam pra lá, pra cá. Aí teve um dia, né? Aí foi a primeira noite assim, foi a segunda noite assim. Aí na terceira noite que o rapaz estava lá, ó, não, hoje eu vou lá ver. Realmente tem alguém. E ele chegava a sair para fora, olhavam, às vezes davam um pipoco pro alto lá, davam um tiro pro alto e nada. Só que aí na terceira noite o rapaz falou: tô aqui pra ver, né? Tô vindo para entender. Vamos nós dois homens lá armados, enfim, vai dar nada. E vai os dois na terceira noite de madrugada até a porteira da fazenda para escutar, para ver da onde estava vindo aquele subio da estrada. E os dois indo lá, caminhando, depois de escutar duas vezes o assobio, e aí olhando para a porteira, olhando para um lado, olhando para o outro e nada, ninguém para ajudar os cachorros. Não foram juntos, eles chamaram os cachorros para ir juntos, os cachorros nem a pau. Vai vocês. E foi só os dois. E ele bem ressabiado, bem cabreiro, assim, tipo, o que a gente tá fazendo aqui de madrugada, perseguindo assobio? E aí o rapaz lá, o funcionário da fazenda, pronto pra pegar, que seja lá quem for, chegaram na porteira da fazenda, nada. Ninguém. E aquele assobio que eles tinham escutado. Aquele assobio sinistro que eles tinham escutado. E nada, não tinha ninguém lá na porta da fazenda. Aí ficaram um tempo lá, olhando, conversando, e olha pra cá, e olha pra lá, e nada. Até que o rapaz e ele escutaram juntos uma voz que daí pro pai do meu vizinho, ele falou com toda a certeza do mundo pra mim, ele olhou pra mim e pro filho dele, né, meu vizinho, olhou bem na nossa cara e falou: pra mim era um anjo da guarda, sabia? Pra mim é alguém do bem ali que tava protegendo a gente, que falou: vaza daqui, vai embora, sabe? Sai daqui. Falou: sai daqui, sai daqui. E aí os dois, escutou isso, escutei, mandou sair, vambora. Aí um olhou pro outro, olhou, os dois nem pensaram duas vezes, os dois escutaram o negócio dentro da cabeça ao mesmo tempo. Não foi tipo alguém falando junto com eles. Os dois escutaram dentro da cabeça alguém falando: sai, vai embora, vai. E aí os dois pegaram e voltaram para casa ali, né? Um olhando pro lado, olhando pro outro. E ninguém entendeu nada. Passou mais alguns minutos, de novo, assobio e palma na porteira, sabe? Alguém assobiando e batendo palma. O rapaz, tipo, só olhou, né? O funcionário da fazenda só ficou olhando para um lado, para o outro, tentando ver se dava um golpe de vista ali com a arma na mão. E aí, quando o pai do meu amigo também foi olhar, tudo que eles viram era um homem parado lá na porta da fazenda, uma roupa toda preta, um casacão, segundo ele, o chapéu preto assim. E eles ficaram um tempo encarando aquele homem lá. E detalhe, a porteira estava fechada. E aí, quando eles olharam, tava o homem lá com a porteira aberta. Só que o homem, tipo, fez essa graça para eles, deu um assobio, bateu umas 3 vezes a palma ali e virou para trás, continuou andando e desapareceu na frente, diante dos olhos dos dois ali. Sumiu assim, sabe? Sumiu igual poeira, segundo ele, sumiu, sabe? Aí nunca entenderam direito o que era. Aí como os dois viram, e os dois foram lá e contaram pros responsáveis que contaram pro dono da fazenda, levaram uma pessoa lá de alguma religião lá específica, provavelmente alguém ali ligado à paróquia ali, à igreja ali mais próxima ali, fizeram alguma coisa e conversaram com outras e outras pessoas, mas
fizeram alguma coisa lá, porque ficaram com bastante cagaço. E como eram 2 pessoas comentando, aí eles tiveram que tomar essa atitude. E aí depois que fizeram esse trabalho aí, não sei direito o que que foi, aí ele falou que ficou calmo a região, mas que mesmo assim, de vez em quando ele tava para um lado, para o outro, e ele escutava também alguma coisa ou outra ali, sabe? Sinistra. Espero que vocês tenham gostado das histórias de hoje. Reforço, se você ainda não é inscrito aqui no Sem Tempo, se inscreva, deixa lá nos comentários sugestões. Diz aí qual relato você gostou mais hoje. Se você tem uma experiência estranha aí na sua vida, hypa esse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e valeu. Se perdeu um dos últimos vídeos, estão aqui.